Senhor, nosso Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. O Senhor é Pai da eternidade, Senhor. O Senhor é o nosso tudo. O Senhor é o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. E o único que podemos confiar é no Senhor. E aqui estamos, Senhor, não por nossas forças, porque nossas forças falham, mas estamos aqui porque o Senhor nos sustentou. O Senhor tem trazido cada um de nós, Senhor, para termos esse culto nesse entardecer, aonde o Senhor pode falar com cada um de nós. Nos rendemos completamente ao Senhor, e que o Senhor aceite o nosso louvor, nossa gratidão, os hinos que foram cantados. Tudo é para a honra e glória do Teu nome, pois pedimos e agradecemos ao Senhor. Pedimos que o Senhor continue conosco, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Uma boa noite com o Senhor Jesus. Podeis assentar. Estamos agradecidos ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui e ficamos felizes do irmão Edinho já estar de volta, né? Que passeio bom, né? Graças a Deus foram bem, voltaram bem, que Deus abençoe. Nós só via vocês pelos store, né? Eu olhava, ó, estão lá em tal lugar, coisa boa, né? Às vezes a tecnologia faz bem também para nós ver, né? E é bom, né? A irmã conseguiu visitar a mãe, estar com a família, isso é bom, né? Deus continue abençoando. A irmã Elizabeth também está conosco, né? Veio hoje nos visitar pela primeira vez, junto com a mãe. Deus te abençoe. O nosso Deus tem bênção para todos nós. Ele tem fartura de bênção. Ele é dono da alegria, o dono da paz. Ele é o dono da saúde. Tudo Ele é dono. E nós somos possuidor de todas essas coisas, porque Ele nos prometeu. Amém? Eu estou muito agradecido, se Deus permitir, no próximo dia 26 deste mês, nós teremos a presença confirmada já do pastor Gessé Machado, é lá de Santo Anastácio, São Paulo, estará aqui conosco e nós vamos ter um grande culto abençoado por Deus. Amém? Eu creio que será de grande ajuda para nós. E vamos nos preparar para esse dia, estarmos juntos. Ele vai estar conosco ali em Passo Fundo, no dia 25, nós teremos culto no sábado, e teremos uma escola ali em Passo Fundo, e à tarde e à noite nós estaremos aqui. Amém? Então nós vamos ler a Bíblia, vamos diretamente ao assunto que nós estamos meditando, é na mensagem Véu Adentro, e nós vamos ler aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Todos os nossos cultos têm sido gravados e têm sido colocados no canal do YouTube e depois você pode assistir. Se você quiser assistir às escolas, as escolas também estão já disponíveis para os irmãos. Quando nós pregamos, nós estamos nas escolas meditando na mensagem Estatura de um Varão Perfeito. Uma mensagem de grande ensinamento para nós. Vamos ler? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus,
cheguemos com verdade, um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Senhor Jesus, que o Senhor possa vivificar sua palavra em nossos corações, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Nós vamos meditar um pouquinho na mensagem, mas eu quero lembrar de uma coisa muito importante. Falar sobre coragem. Precisa coragem para viver essa mensagem. Precisa coragem para cumprir tudo aquilo que Deus pediu para nós fazermos. Porque você precisa ter coragem para saber que as promessas de Deus são muito maior do que os problemas que nós temos. São muito maior. Mas você tem que ter coragem para admitir isso. E coragem, irmãos, é um combustível da vida. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não tenho coragem de fazer. Eu não tenho coragem de fazer. Quando a pessoa, porque eu tenho medo de errar. Quem não erra, irmão, é porque não está fazendo nada. Todos nós erramos, mas procurando fazer o que é certo. Amém? Precisa coragem para fazer o que é certo. E que Deus nos dê essa coragem. Amém? Para dizer sim ao que é verdadeiro. E para dizer não àquilo que não é de Deus. Os irmãos compreenderam? Por que nós precisamos ter coragem? Ah, mas eu não tenho coragem. Temos que ter coragem para dizer sim quando é Deus. E coragem para dizer não quando não é Deus. Então é muito maravilhoso pensar nisso. E nós meditamos esta manhã. Se você ir e ouvir a mensagem, você vai ver o que nós estamos falando sobre ciência. A ciência de Deus. Não a ciência do mundo. Porque a ciência do mundo, ela vai corrompendo, vai arruinando a cada vez. Sempre tem que estar renovando. Os cientistas, eles estudam uma matéria, o próximo ano eles descobrem algo, outro ano eles estão descobrindo que aquilo que eles descobriram ainda está ultrapassado. E tem que fazer novas pesquisas, tem que ter novos cientistas, mas o que Deus falou sempre será o mesmo. Amém? A palavra de Deus é mais atualizada do que o jornal que vai sair a semana que vem. Você sabia disso? A palavra de Deus é mais atualizada. Ela mostra todos os acontecimentos antes de acontecer. Você precisa, muitas vezes, as pessoas pegam o jornal para ver, ah, meu Deus, aconteceu um terremoto, aconteceu um desastre. Ó, o pai matou o filho. A palavra de Deus já veio e diz, nos últimos dias haveria pai contra o filho, filho contra o pai. Haveria morte, haveria guerras. Tudo isso já está na Bíblia, na palavra de Deus. Mas Deus tem que nos dar ciência. Essa ciência espiritual é o que nos leva a entender essas coisas. Entender que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você teve essa ciência de Deus para compreender essas coisas. Então, e o irmão Branham, ele vem falando nessa mensagem, que é a estatura de um varão perfeito, ele fala sobre um pneu. Por
Porque às vezes você fica pensando assim, você vai olhar, quem já remendou um pneu? Eu remendei muitos pneus de bicicleta. Com o tempo que irmão Edinho era só bicicleta que andava. Isso não tem muitos anos atrás, mas é uns 30, 35 anos. Era só bicicleta, não existia carro. E você pegava aquele pneu, e onde ele furava, você carregava uma borrachinha com uma cola. Quem já pegou aquela colinha e colocou aquela colinha no pneu, naquela câmara, e aí você colocava aquela colinha, botava um pouquinho ali, pegava aquela bombinha, enchia, seguia a viagem. Você já fez isso, né, irmão Adão? Os mais antigos sabem disso. Mas se o sol aquecia, você rodava, aquecia aquela cola soltava. Então o pneu ia para o chão novamente. Mas o profeta de Deus fala aqui que um pneu, quando ele é vulcanizado, ele é esquentado e ele se une borracha com borracha. Então pode romper num outro lugar, mas aquele lugar não rompe, porque está vulcanizado. E assim ele vem falando sobre a ciência de Deus. Tudo que o homem faz corrompe, mas o que é de Deus, ele é selado. Ele une, e não é quando nós temos o que é verdadeiro, então não tem mais problema. Amém? É muito maravilhoso meditar nessas coisas. Isso nos leva a nós compreender que nós precisamos ter a ciência de Deus, a virtude de Deus, a fé, a natureza divina. Mas nós voltando aqui para a mensagem do profeta, véu adentro, no parágrafo 94, o profeta de Deus nos diz, falando de São João, capítulo 5, versículo 24, ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E todo o seu ser descansa nisso. Veja só, e essa é a sua palavra. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Amém? Isso é maravilhoso você pensar nessas coisas aqui. E ele continua dizendo, quem tem que fazer crer, o que tem que fazer para ter vida eterna? O que é preciso para mim ter essa vida eterna? Para eu não ser condenado? Para não entrar em condenação? Então, tem que crer, ouvir, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, crer, aplicar e repousar. Vê você? A palavra diz, faça assim, o seu coração diz, creia. Porque a palavra que disse, o coração diz, creia. E todo o seu ser descansará nisso, porque está consumado. Quem falou? Foi Deus. Então nós temos que descansar nisso. A fé vem pelo ouvir. Jesus falou a palavra, e aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, sem fim ou para sempre existente. Vida, não é maravilhoso? Vida sempre existente, nunca perecerá. Mas já tem passado da morte para a vida, tem passado da separação à presença eterna de Deus. Já quando você era um estranho para Deus, você deixou de ser um estranho, agora você é um filho. Da morte, você estava condenado à morte, hoje você tem vida, porque você creu, você aceitou, reconheceu. Aleluia! Então veja só, da morte à vida, da escuridão ao dia, do mortal ao imortal.
Um cristão não morre. Um filho de Deus não morre. Você sabia que um herói não morre? Paulo não morreu. Você diz, morreu o corpo. Essa casca. Mas dentro dessa casca existe uma alma. Aonde mora Deus. E se Deus mora dentro desta alma, não há morte. Só há vida. Aleluia! E vida eterna. Glória a Deus. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena amar esse Deus. Então veja, do mortal a imortal, de corrupção a incorrupção, de angústia, você começa a ter gozo. De morte, vida. E repousando sobre o assim, diz o Senhor, nós não vivemos de sensações, de emoções, mas sim, ou teologia, ou teorias, sobre algo desconhecido que alguém havia dito a você, que tem base, não tem base alguma, sobre o que alguém haja dito. Bem, venha e se una à nossa igreja. Nós não se unimos a igreja nenhuma, nós nascemos. Não existe uma igreja que salva. O único que salva é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E você não é unido, simplesmente tem um cartão de membro para unir a igreja. Não! Se nasce na igreja, através do Espírito Santo. Aleluia! Veja, então não é vem e se una à nossa igreja e tudo está resolvido. Porém, é sobre a palavra de Deus que descansa a alma humana. A nossa alma só descansa na palavra de Deus. Deus disse e isso encerra o assunto. Agora vamos rapidamente ao ponto que faz com que essas pessoas vão e comam maná e logo antes que escureça estão famintas. Se as pessoas vão às campanhas e muitos sintonizam o rádio, ouvem um bom sermão e se regozijam, muitos assistem à igreja, ouvem um bom sermão, regressam aos seus lares felizes, porém a coisa é essa que vem... Porém, que coisa é essa que vem e tira o gozo de você na primeira dificuldade que apresenta? Ô irmão, que Deus nos ajude. Os irmãos estão compreendendo? Você vê pessoas que vão à igreja e se alegram, tem aquele momento de regozijo, choram na presença de Deus. Mas quando chega a primeira dificuldade da vida, esmorece. Porém, que coisa é essa que tira o gozo? Seguramente, se você está ouvindo a palavra e sua alma se regozija na palavra e do Espírito Santo que está comendo, eu creio que vocês creem na vida eterna, você não crê? Eu creio que a sua aceitação do Senhor Jesus dá a você vida eterna quando você crê nisso. Logo eu creio por um Espírito, então você é batizado no corpo de crentes. Veja, você crê para a vida. Paulo disse, passando pelas costas de Éfeso, e encontramos alguns discípulos, e ele disse, haveis recebido o Espírito Santo depois que creste? Sua fé ancora você em Cristo. Isso é intelectual, crê. Você crê nisso? O aceita? Diz que é correto? Você o reconhece como a verdade? O que é um cristão? E que você é um cristão? Então você tem vida eterna por crer nisto. Assim você tem entrado em Deus. Você está no acampamento. O maná está caindo e você está comendo. Tem notado você umas coisas estranhas, que a multidão que se alimentava do maná era mista?
gente que era pecador, que não aceitava o Senhor Jesus, pode regozijar vendo a obra de Deus, curando os enfermos, se alegra com as pessoas que atuam corretamente, pode abrir seus corações e se alegrar num sermão como tem sido pregado sobre a unção, e isto é o mesmo maná que o cristão está comendo. Eu quero parar um pouquinho aqui para nós meditarmos sobre isso. Lá no Velho Testamento, quando Israel saiu na sua jornada no deserto, todos os dias Deus alimentava aquele povo com maná. Todos os dias. De manhãzinha, eles levantavam e eles tinham que ir lá pegar o seu alimento, o maná, o alimento que caía do céu. Mas o profeta vem mostrando isso para nós, que às vezes as pessoas iam lá, pegavam o seu alimento, mas era para todos, era uma multidão mista. Tinha aquelas pessoas que nem criam, mas comiam, se alegravam, porque saíram 2 milhões de pessoas do Egito, e somente 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Os outros morreram todos no deserto. Deus levantou uma geração nova. Veja só. Veja o que o profeta de Deus nos mostra. Tomando essas coisas, veja uma multidão mista. Gente que era pecador e que não aceitava o Senhor Jesus. Hoje pode existir isso da mesma forma. Regozijar vendo a obra de Deus, curando os enfermos, se alegrando com as pessoas que atuam corretamente. Pode abrir seus corações, se alegrar num sermão pregado sobre unção. Este é o mesmo maná que o cristão está comendo. Ouve você e recorda você minha doutrina aqui no tabernáculo. Você tem que seguir a Deus em 3, porque Deus é perfeito em 3. Agora nós perguntamos por quê? Encontramos que o maná se desvanecia, caía na terra, logo desaparecia. Voltava a cair e então desaparecia cada dia. E às 9 da manhã havia-se ido. Então o maná caía lá no deserto. E se o povo não fosse cedo lá e apanhasse aquele alimento, quando chegava às 9 horas já tinha desvanecido. Tinha acabado. E o irmão Brana vem e diz algo tão maravilhoso que isso aqui põe nós preocupados. Ele diz: tenho me encontrado com pessoas que vão na igreja e se regozijam, e eu vejo sair da igreja talvez na segunda ou terça, vivendo uma vida alheia, voltando ao cristianismo, e o homem e a mulher, seja que for, volta novamente e estreita sua mão e diz: eu não quero fazer essas coisas. Mas você lamenta por eles. Tenho visto pessoas aceitar a cura divina e dizer: ó, sim, eu vejo, está na palavra. Ó, graças a Deus, eu creio na cura. E logo sai por uns dias a primeira pequena tormenta que os atinge, elas voltam, e você tem notado que é verdade. Então, o que é que sucede? Qual a razão pela qual sucede isso? Agora, notamos que esse maná, quando ele caía, Deus enviava para prover vida aos filhos de Israel em sua jornada. Você acha que essa palavra não é alimento para nós? Isso aqui é o que nos sustenta nessa jornada. Isso aqui é alimento fresco para nós. Nós precisamos é comer, guardar. Nós estamos chegando a um ponto, irmão, que nós precisamos armazenar alimento aqui dentro do nosso coração. A coisa está ficando,
tantas coisas, irmãos, tantas mensagens, tantos ensinamentos que Deus tem nos dado. Que Deus ajude a nós guardarmos isso aqui dentro da nossa alma. Então veja só. Porém, logo Deus disse a Moisés e Arão que fizesse uma panela dourada. O alimento que caía lá no campo, ele desvanecia. Até às 9 horas, se fosse procurar lá pelo maná que tinha caído, se a pessoa fosse dormir um pouquinho mais, vamos falar natural assim hoje, não é isso que nós estamos falando, mas se fosse a pessoa chegar, eu vou levantar mais tarde, vou dormir mais tarde, se chegasse lá no deserto, fosse procurar o maná, já tinha desvanecido. Era só no outro dia que ia ter o alimento. Mas veja só o que Deus disse a Moisés e Arão, que fizesse uma panela dourada e que enchesse de maná e que pusesse no lugar santo, o mais santo dos lugares, na arca, e esse maná seria posto perto da arca e nunca se corromperia. Veja só, nunca se corromperia, nunca envelheceria, nunca perderia sua doçura, ele sempre bom ali dentro. E aqui o irmão Branham está pregando essa mensagem sobre véu adentro. O que nós precisamos, irmãos e irmãs, é entrar véu adentro. Enquanto nós estivermos fora, nós vamos ter essas altas e baixas. Enquanto nós estivermos nos átrios, lá ainda desvanecia, o maná se desvanecia, mas quando foi colocado dentro do santo lugar, véu adentro. Agora você imagina quando você está véu adentro e essa palavra entra dentro do seu coração. Ela nunca ficará velha. Ela sempre ficará boa. Ela sempre terá o mesmo sabor. Não é somente no culto que você se alegra, mas nas horas difíceis, lá fora, na rua, aonde você anda. Você transmite essa doçura do Espírito Santo. Porque você já não está mais no átrio. Você entrou véu adentro. Nós precisamos de estar véu adentro. Oh, Deus. E você vai ver aqui que o profeta de Deus nos mostra algo muito tremendo. E ele diz aqui no parágrafo 108, tem encontrado você com alguma pessoa que tenha estado ali? Ali aonde? Véu adentro. Tem você encontrado com alguma pessoa que tenha entrado ali, tem provado e está vivendo deste maná? Você pode encontrar na segunda, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, no dia nublado, no dia claro, no dia triste, com as coisas estiver certo ou errado, ele sempre será dócil. Não tem dia ruim para um filho de Deus. Não existe nada que tire um filho de Deus da presença de Deus. Não tem dia, mas no domingo está muito bom, porque tivemos um culto abençoado, regozijo, alegria, gozo, cantamos, batemos palmas. Mas segunda nós temos que encarar o dia a dia. E precisamos de estar véu adentro,
para encarar os dias que estamos vivendo, para permanecer na doçura do Espírito Santo. Então veja só, as coisas estiver dando certo, ele é um homem feliz. As coisas deu errado, ele é um homem feliz. Bateu o carro, Deus sabe por quê. O irmão já ligou para mim e disse assim: pastor, meu filho quebrou o braço, caiu do cavalo. O que eu faço? Eu disse: dá graças a Deus, irmão. E se caísse na obra que ele estava trabalhando? E se fosse em outro lugar? Deus sabe o melhor. Você não coloca as coisas diante de Deus: Senhor, cuida. Deus cuida. Ah, mas por que as coisas estão dando errada? Uma certa vez um homem, um homem muito grande, sábio, saiu para a mata caçar, mas ele tinha sofrido um acidente e colocaram uma perna, na perna dele, borracha. E ele dizia graças a Deus por tudo, ele agradecia, ele era uma pessoa agradecida a Deus por tudo. Mas ele tinha uma perna que era borracha, sua panturrilha era borracha. E, numa certa vez, os índios selvagens pegaram ele na mata. Pegamos agora a carne para nós, nossa alimentação. E mataram o homem branco. E aí, então, fecharam um determinado lugar. E aí foi o índio, ele prepara, ele primeiro ele tem que ver se é boa a carne ou não. Se pode ser comido ou não. E sabe onde eles foram cortar? Justamente onde tinha borracha. Quando botaram no fogo, deu um cheiro ruim. Vamos largar. Não presta para comer. Você sabe se aquilo que aconteceu foi para o bem dele ou não foi para o bem dele? Foi. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é para o nosso bem. Deus sabe melhor o porquê que você está... Tem coisas, irmão, que nós passamos por certas dificuldades, depois você vai entender o porquê. Por que eu passei por isso? Mas você tem que passar pelas coisas dando graças a Deus. Em todas as situações da nossa vida, seja elas boas ou ruins, nós dissemos graças a Deus. Mas veja só, as coisas dando certas ou erradas, ele é sempre dócil. Sempre cheio de amor, nem faz e nem fala algo incorreto, porque ele está véu adentro, ele está no lugar santo dos santos, ele está na presença de Deus o tempo todo. Não importa se está na igreja, ou se está no trabalho, ou se está numa viagem, seja onde for, na rua, ele está sempre presente com você. Por isso que você é dócil. Por isso que você é amoroso. Porque é o amor de Deus que está no seu coração, na sua alma. Aleluia! Veja, ele está vivendo sob a glória de Deus, nunca está faminto, ele não necessita de ir à igreja para restabelecer, ele sempre está cheio de Deus. Você vem aqui porque Deus te manda você ir ali. Mas você vem aqui e você vem cheio já de Deus. Você entra nessas portas já cheio de Deus. Porque você está vivendo na glória da Shekinah. Agora o irmão Brana vem e começa a falar aqui. E ele diz: as pessoas vão à igreja
e ali estreito as mãos, ri e lhe chamam um irmão. Fora da igreja eles dirigem um negócio ilegal, que não é exatamente correto para uma pessoa ganhar. Eu não iria com essas pessoas, eu diria que essas pessoas estão aqui no tabernáculo, eu não diria que essas pessoas estão aqui no tabernáculo. Porém, eu digo que há coisas que as pessoas fazem e elas ficam diferentes. E a menor coisa traz à tona o velho temperamento. Hoje de manhã nós falamos sobre temperança. E o irmão Brana fala aqui nessa mensagem o que é temperança. Ele disse: temperança é como responder carinhosamente quando lhe falam intrigadamente. Ele disse: quando as pessoas lhe chamam de fanático, não vá você tombá-lo na rua, mas fale com amor piedoso, amenizando, carinhoso, assim que você deve ser. Você quer ter a natureza divina? Então temos que ter isso. Aleluia! Mas o profeta continua dizendo: a melhor coisa traz à tona aquele velho temperamento, aquele egoísmo, abre os ouvidos para mexeriqueiros. O cristão não ouve nada que vem de fora. Você sabia, irmão, que lá no tabernáculo, no deserto, havia 3 compartimentos: o átrio, o lugar santo e o santíssimo lugar. Nesse santíssimo lugar, só entrava o sacerdote, uma vez ao ano e com sangue. E ele tinha que entrar assim com um sininho na sua cintura. Porque se ele entrasse lá e não estivesse certo com Deus, ele morreria lá dentro. E quem entrasse lá para tirar ele, morria também. Porque o lugar era santo. Lá estava Deus. Mas quem entrava lá dentro, aquele lugar, era prova de ruídos. Tinha um véu que o separava. Lá ele não ouvia nada do que estava acontecendo lá fora. Quando você entra véu adentro, você não vê nada de outras coisas. Você só ouve o que vem de Deus. Não quer dizer que você não ouve as pessoas falando. Só que você ouve, entra aqui, sai ali. Aleluia! Você está véu adentro. Tudo que vem, fala, as vozes que vêm de Satanás não entram em você. Ela passa. Você está escondido em Deus. Então ele continua dizendo aqui, aquele egoísmo, abrir os ouvidos para mexeriqueiros ou fazer algo parecido, e essas pessoas nunca entrou aqui nesta panela aqui. Veja, nesse lugar santo, está fora, estão comendo a mesma classe de maná, tem sido trazido ao acampamento, e ali no acampamento, no campo, era onde as pessoas obtinham maná, e eles estão aqui, esse maná que eles comem, é o mesmo maná que o homem aqui come. Ambos têm o mesmo pastor, lê a mesma Bíblia, mas um permanece constantemente fiel e humilde, e o outro tem suas altas e baixas. Aí você vê na congregação, o profeta trazendo isso para nós no nosso dia. As pessoas se alimentam do mesmo alimento, da mesma mensagem, da mesma Bíblia, mas uns estão véu adentro e outros estão fora. O que nós precisamos é entrar véu adentro. Aleluia! É isso que nós precisamos, estar véu adentro. Então veja, indo assim, entra e sai. Ambos comendo o mesmo maná, porém um tem entrado e o outro ainda está fora. Ambos são crentes na vida eterna, porém um é batizado com o Espírito Santo no reino de Deus e o outro está fora comendo do mesmo maná.
Essas pessoas continuam dizendo: você tem que gritar para entrar, você tem que falar em língua para entrar, você tem que fazer todas essas coisas, porém encontramos que essas coisas não funcionam. Você não tem que gritar para entrar, você não tem que falar em língua para entrar, não. Eu tenho visto pessoas gritarem que não eram. Eu posso pensar, não tenho forma de julgá-lo, eu não deveria julgar. Mas tenho visto muita gente que grita e que vive qualquer classe de vida. Então não é o gritar, é uma vida vivida. Vida vivida na palavra de Deus. E ele diz: tenho visto pessoas dançar no espírito de um lado para o outro no corredor e sair e viver uma vida horrível. Tenho visto homens e mulheres que fazem isso. Tenho visto homens e mulheres que dançam no espírito, falam em língua, gritam e com um temperamento do qual é melhor não falar. Que Deus tenha misericórdia, né? Bom, Brana, essa mensagem é a mensagem que nos corrige. Isso aqui é a voz de Deus para nós. Amém? Você crê nisso? Ela é a voz de Deus para nós. E o cristão, quando ouve essas coisas, ele dá glória a Deus. Porque a palavra de Deus é o que nos corrige. É o que nos mostra como devemos ser. Aleluia! Há algo incorreto e mesmo assim ele alegra com as bênçãos de Deus. Eles creem nela, eles têm fé, porém isso no pátio exterior. Não tem entrado no pátio interior e eles nunca passaram daqui para ali. Por isso que ocorre. E isto ocorre com as igrejas hoje em dia. Espero que vejam. Ó, que coisa! Quando posso ver uma demonstração prévia disso, isso me faz regozijar, vendo a nossa âncora resiste dentro do véu. A Bíblia diz: ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedrinha branca está escrito nome novo escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Não importa o que as pessoas digam, você sabe que quando você tem trazido para dentro do véu interior, ninguém poderia te dizer algo diferente. Você, não porque você tenha se unido a uma igreja, ou porque fez isso e aquilo, mas alguma coisa te diz. Você tem uma pedra que está no seu coração. Não uma pedra de granito, mas uma pedra suave. Uma pedra amolece o seu coração e em vez de endurecê-lo. Ezequiel, nos tempos antigos, quando as leis foram postas no tabernáculo, na arca, as leis de Deus, Ezequiel falou do outro tempo. Há duas classes de pessoas hoje em dia, a mesma de sempre, que estão tentando de fazer algo para salvar a si mesmo. Cada uma diz: eu irei à igreja todos os domingos, isso é muito bom. Eu quero ser religioso, isso é muito bom. E isso é estar ainda sobre a lei. Porém, quando o outro, por ir à igreja e ser bom, não é algo que você possa fazer por si mesmo, mas é algo em seu coração que está fazendo por você. É o Espírito Santo e seu coração que faz você ver essas coisas. Amém? Estou terminando aqui no parágrafo 119 e nós vamos orar. Note isso, na câmara interior, as pessoas que estão vivendo aqui dentro parecem estar bem alimentadas, sempre se sentindo bem. Ezequiel disse: eu escreverei minhas novas leis e porei em seus corações. Anteriormente a lei permanecia escrita em tábuas de pedra dentro da arca. A arca representa o coração. Mas ele disse: então porém minha nova lei em seus corações, na arca, porque o seu coração é a arca de Deus. O coração é a morada de Deus. No Antigo Testamento, Deus morava em sua glória sobre a arca. E o coração é a arca. Deus habita não na cabeça, mas no coração. Amém?
Deus não é conhecido pela teologia. Deus não é conhecido por uma concepção mental. Deus é conhecido pela antiquada, santificada experiência do novo nascimento que está no coração humano. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a nós estarmos véu adentro. Amém? É uma mensagem que nós devemos meditar sobre ela. Ler e meditar, porque isso nos ajuda. Se nós não estivermos véu adentro, irmão, o mundo nos pegará. Precisamos estar véu adentro, porque ali você está guardado. Aleluia, você está selado. E Satanás estará selado fora. Ele não pode tocar em você, porque ele tem que passar pelos mesmos processos que você passou. Você foi santificado, você foi justificado, santificado, e agora você está cheio do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, então você se torna uma pessoa selada. Ninguém pode romper. E isso não é até o próximo culto. Não, é até o dia da nossa redenção. Você está selado até quando chegar lá do outro lado. Aleluia. Nós vamos nos colocar em pé nesse momento e vamos orar ao nosso Deus. Se você precisa de uma oração, nós vamos orar. Nós temos um pedido de oração aqui, um pedido especial, e nós vamos orar para o irmão Paulo e a irmã Polônia, que estão completando 30 anos de casado, no dia 14/1/2025. É isso? Então vocês vêm à frente e nós vamos orar por vocês. É um privilégio e uma graça de Deus. Deus sustentar um casal é só a graça de Deus. No mundo que nós estamos vivendo, no tempo que nós estamos vivendo, Deus tem nos guardado. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Você levante suas mãos e nós vamos orar por vocês. Senhor Jesus, aqui está esse casal, Pai, o qual o Senhor tem dado graça e vitória para eles poderem estar juntos, com tantas lutas, com tantas dificuldades, mas o Senhor tem sustentado. E eles têm chegado aos 30 anos, Pai. E eles estão aqui à frente pedindo uma bênção do Senhor. Que o Senhor continue abençoando eles, Pai. Cuidando deles. Como o Senhor tem cuidado até aqui, Senhor. E que eles possam ser protegidos, que Pai, essa graça do Senhor, o Teu Espírito Santo o proteja de todos os males. E que o Senhor ajude essa família, Senhor. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos por esses anos que o Senhor tem dado e que o Senhor o conserve até a vinda do Senhor Jesus Cristo. É o que nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus te abençoe, parabéns. Deus te abençoe, parabéns. Em nome de Jesus. Se você tem uma necessidade, quer uma oração, essa é a oportunidade. Enquanto o irmão coloca um solo bem suave, nós vamos orar nesse momento. Se você quer uma oração com imposição de mãos, nós vamos orar. E o nosso Deus é poderoso para te ajudar. Amém? Graças a Deus. Nós vamos usar o óleo e nós vamos orar. Senhor Jesus, aqui está a tua filha, Senhor. Deus que pode ajudar tua serva, Senhor. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa repreender todo o mal que atinge, Senhor. O Senhor é um Deus protetor, que o Senhor ajude ela a poder vencer as lutas. Nós não pedimos que tire as lutas, mas que dê força para vencer, Pai. E que ela possa ser mais forte do que o problema.
É a nossa oração, nosso pedido nesse momento, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Pai celestial e Deus eterno, te agradecemos ao Senhor, Pai, por o Senhor ter falado conosco nessa noite. Agradecemos por cada um que está aqui, Senhor. Cada irmão, cada irmã, Senhor. Abençoa também nossos visitantes, Senhor, nossa irmã que nos visita. Que o Senhor possa ajudá-la, ela, Senhor, naquilo que precisa. Oramos por nossos vizinhos, Senhor. Oramos por cada um nessa cidade, Senhor. Se o Senhor tem mais alguém para estar conosco, o Senhor pode nos trazer, Pai, para termos companheirismo, mas que o Senhor o traga, Senhor. Agradecemos por o Senhor ter guardado o nosso irmão na viagem, Senhor, juntamente com a sua esposa. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue nos dando esse ano abençoado. Já oramos também pela presença do pastor Gessé, Pai. Ó Deus, pelos cultos que teremos, que o Senhor esteja presente, Senhor. É a nossa oração, o nosso pedido. E agora leva cada um de nós guardado aos nossos lares. E que a mão poderosa do Senhor esteja com todos nós, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Cumprimente seu irmão. E assim nós estamos despedidos no nome de Jesus Cristo. Amém.